Então, pessoal, a aula de hoje, nossa segunda aula, é sobre vigilância epidemiológica e notificação obrigatória de doenças. Tá? É de suma importância, essa é uma aula base para o restante do semestre, prestem bastante atenção, e ela vai começar a introduzir alguns conceitos para que vocês depois consigam entender o restante do semestre, principalmente os programas sanitários que vocês verão na segunda parte do curso, né, do semestre. Então, continuando, o que a gente vai ver hoje, né? Sobre vigilância, o que é vigilância, como é que se faz vigilância, existem tipos de vigilância, sistemas, como é que se baseia a defesa sanitária em relação à vigilância. Bem como a gente vai abordar o que é uma notificação, quais são as doenças importantes que devem ser notificadas, e por isso elas são obrigatórias, né? Tem alguma importância em algum contexto que influencia diversas situações. Também, né, quem gera essas informações ao notificar, para onde que essas informações seguem, né? Por que a gente precisa seguir um fluxo, tá? E algumas questões a gente tem que sair da aula de hoje com o conhecimento bem embasado, né? O que notifica? Quem deve notificar? Para quem? Onde se notifica? E o que precisa estar em alerta, né? Quem que vai atuar frente a uma notificação? De quem é a obrigação de receber essa notificação e fazer alguma coisa em relação a isso? Antes de entrar, então, propriamente dito, nesses dois grandes e importantes assuntos de hoje, a gente precisa contextualizar o porquê que a gente faz vigilância e notificação, tá? Existem riscos que estão crescentes nos dias de hoje, cada vez mais, como o trânsito de pessoas, o comércio internacional de animais e produtos. Isso está se intensificando a produção, né? Principalmente o Brasil, que é um grande produtor do agronegócio. Vocês viram na aula anterior, né? O Brasil é um importante país na comercialização e exportação de produtos. E tudo isso que está aumentando, o trânsito, o comércio, acaba aumentando os riscos, tanto para introduzir quanto para disseminar doenças. Então, a partir disso, os países, né, nossos parceiros comerciais, eles acabam fazendo exigências para que a gente comprove algumas situações com que a gente possa dar segurança, além de qualidade, para na hora do comércio, né? Eles querem comprar produtos de origem animal ou até animais vivos que não carreguem nenhuma contaminação ou micro-organismo. Então, essa certificação que a gente fala, que é uma exigência dos nossos países importadores, nada mais é que essa certificação vem através de uma vigilância constante, baseada também no atendimento de notificações. Isso porque a gente tem que comprovar como é que está a nossa situação sanitária, a sanidade do nosso rebanho. Mas qual que é o impacto de tudo isso? Existe um custo para vigilância? Qual é o valor de uma notificação? Vale a pena vigiar? Realmente melhor notificar? Ou se o Brasil escondesse e dissesse que está tudo bem, não ia custar menos, né? Isso vocês vão ver conforme a gente vai abordando os assuntos hoje, tá? E essas duas questões vocês têm que estar bem cientes da importância do médico veterinário, do produtor, de todo mundo que atua no agronegócio. Se a gente não entender o impacto de fazer ou não vigilância, de notificar ou não, a gente vai estar chovendo no molhado aqui, não vai valer de nada, tá? Vocês vão ser futuros médicos veterinários
E todas essas informações que eu vou passar para vocês, vocês têm que levar adiante quando vocês estiverem trabalhando logo mais após se formarem. Então, primeiro assunto, vigilância epidemiológica. O que é uma vigilância? Então, nada mais que uma coleta organizada, padronizada, sistemática dos dados. São feitas também análises, interpretações. Todos esses dados, eles vão disseminar informações para que os gestores dos programas sanitários, todas as entidades do agronegócio, as empresas, façam uso dessas informações para que se busque sempre avançar nos status sanitários, né? Para cada vez melhorarmos a sanidade dos nossos rebanhos. Então, a vigilância ela vai nos nortear e nos informar para se a gente está realmente trabalhando corretamente em defesa. Então, como eu falei, ela é uma busca sistemática, tem toda uma programação, ela é contínua, ela é repetida, ela busca uma população-alvo. Essa população geralmente pode ser baseada em algum risco, né, em alguma área. Então, ela tem uma região também definida. Essa vigilância pode ser feita uma coleta, uma filtragem, uma análise de risco. Tudo isso fomenta a vigilância, tá? E depois que a gente agrupa todas essas informações, os gestores eles vão estudar que ações devem ser tomadas, né? Para corrigir os rumos, para manter, né, a vigilância, ou se precisar melhorar, né? E tudo isso vai ser baseado na coleta de dados para ver prevalência, incidência das enfermidades que acometem o nosso rebanho dentro do estado, dentro do país. Então, o objetivo mesmo é suprir o serviço veterinário oficial de informações para que a gente possa fazer as nossas atividades com inteligência, através de medidas sanitárias eficazes que resolvam os problemas que acontecem. Isso a nível de campo. Todas as informações que a gente apura, elas permitem avaliar se a doença está evoluindo, né, aumentando ou piorando. Em que sentido? Se a gente está conseguindo erradicar ela, né? Se tem um programa de erradicação da doença, se a gente está conseguindo, através das medidas sanitárias, por exemplo, vacinação, fazer com que a incidência de casos diminua e, assim, posteriormente, a prevalência em uma determinada região. Se a gente sabe que está baixando, a gente, de repente, vai conseguir erradicar e, assim, outras medidas podem ser trocadas, né? Se faz vigilância e, através da mudança da situação epidemiológica, a gente também muda as atividades a serem desenvolvidas em defesa sanitária. Sobre as características de vigilância epidemiológica, nós temos 3 características, tá? A oportunidade nada mais que é a programação dessas atividades. Como é que o sistema produz as informações? E essa periodicidade vai nos levar a desenvolver as atividades. Por exemplo, tem algumas atividades que devem ser desenvolvidas constantemente, dia após dia, tá? Outras já são produzidas mensalmente. Tudo isso varia conforme a espécie, conforme a doença, se tem algum sistema de vigilância já integrado na rotina, tá? Bem como a gente tem a característica de atuar em cima de alguma população, geralmente com mais risco de ter introdução de alguma doença. Esse risco, então, cada doença tem o seu risco, cada população
também interfere nisso. Essa cobertura populacional, por exemplo, para febre aftosa e para peste suína clássica, a gente busca onde tem mais população, onde tem maior movimentação, próximo a áreas de fronteira, tá? E tudo isso, quando a gente foca numa população, é para otimizar a vigilância. E é difícil a gente estar fazendo uma vigilância diária de todos os estabelecimentos, tá? Não temos como atingir 100% das propriedades, ou 100% do rebanho ao mesmo tempo. O tamanho do serviço veterinário oficial é enxuto, né? Tem um recurso humano limitado para atender todo o universo. Então, a gente busca estratos da população que a gente tenha maior probabilidade, por exemplo, de encontrar doença. Tá? E uma terceira característica é sobre a representatividade. Então, como a gente faz amostras da população, são estratos, onde a gente investiga, faz as vigilâncias, esse extrato, essa amostra, ela tem que ser representativa do todo. Assim também a gente reduz custos e consegue ter uma realidade aproximada da população. Se a gente não fizer isso, a gente sempre vai estar apagando incêndio e correndo atrás da máquina, tá? E não vai estar fazendo uma boa vigilância. Então, a gente tem que usar da vigilância epidemiológica para nos auxiliar com os recursos que a gente tem. Claro que também, além da amostra refletir a população total, dela também poder ser baseada em risco, a gente tem que evitar que a amostra seja enviesada. O que é isso? Quando ela não reflete a representatividade. Como é que a gente evita isso? Para ela poder ser representativa, a gente tem que fazer um delineamento amostral. Geralmente isso acontece quando tem estudos epidemiológicos a campo. Normalmente é o Ministério da Agricultura que faz esse estudo, esse delineamento amostral, e repassa já a amostragem, o estudo, para que os estados executem. Algumas situações a gente pode escolher as propriedades através do risco, outras vezes vem de cima para baixo, né, através de um sorteio e desse delineamento amostral, tá? Todo esse delineamento, ele tem sempre uma base científica para não ser feito conforme o Estado tem vontade, né? E assim ser padronizado em todas as unidades federativas fazerem o mesmo trabalho de vigilância, o mesmo estudo de campo. Mas o mais importante em relação à vigilância é que nós temos dois importantes nortes, que é demonstrar a ausência de uma doença, de uma infecção, e, ao mesmo tempo, caso ela ocorra, seja introduzida numa população, que a gente tenha a habilidade de detectar ela rapidamente. Esses dois parâmetros vão fazer com que o serviço oficial, a defesa sanitária de uma determinada região, seja classificada em confiável, em segura, e que, assim, os seus produtos possam ser comercializados sem gerar problemas para outras regiões, tá? Mas como vocês viram lá na aula passada, para que a gente tenha esses dois pilares bem, como é que eu posso dizer, bem conduzidos, tem que ter um serviço veterinário estruturado. Lembra que na aula passada, essa estruturação passa por capacitação, por ter recursos humanos eficientes, condições de trabalho, uma organização, tá? Para que assim, então, possa-se realmente fazer vigilância com confiabilidade.
Sabendo disso, então, a gente parte para os tipos de vigilância. Nós temos dois grandes tipos de vigilância. A vigilância ativa, que nada mais é quando a gente vai atrás da informação. É uma busca delas. Geralmente, a vigilância ativa ela é feita de uma forma regular, dirigida, com critérios padronizados e não tem uma motivação para acontecer. Ela vai acontecer porque está programado, tá? E ela tem alguns tipos que a gente busca através da particularidade da espécie e das enfermidades. E o objetivo da vigilância ativa é reduzir a probabilidade de que casos não sejam detectados. Então, a gente vai atrás deles para buscá-los, né? Ver se alguma doença não está acontecendo a campo, já que a gente vai atrás e não espera que ninguém traga a informação. O serviço oficial vai tentar descobrir. E a vigilância passiva, como o nome mesmo diz, é uma notificação de suspeitas que o serviço veterinário oficial recebe. Então, o passivo recebe a notificação de alguém, geralmente produtor, proprietário dos animais, ou de veterinários que dão assistência a esses rebanhos, sejam autônomos, veterinários de indústrias, e assim por diante. A questão é que... Professor, Oi? só uma pergunta. A ativa é para reduzir a probabilidade de ter aqueles casos que a gente não quer isso. Reduzir a probabilidade de a gente não saber o que está acontecendo, tá? O que acontece? A doença está lá, ninguém veio nos falar. Se a gente não for atrás, então a gente nunca vai saber. Então, como a passiva, a gente recebe a informação, pode ser que a gente esteja numa região que as pessoas tenham vergonha ou medo de contar. Então, a ativa, o serviço veterinário oficial vai em busca da informação, vai até o rebanho, vai até as propriedades e vai ver o que está acontecendo. E assim vai reduzir a probabilidade da gente não saber, tá? Porque são as duas situações. Ou o veterinário vai, ou o produtor vem. Quando o produtor vai, ele é ativo. Quando o produtor chama, é uma vigilância passiva. Essa é a diferença geral. Porque, assim, vocês vão ver assim, na passiva, para o produtor contar para o serviço veterinário oficial ou para chamar um veterinário, enfim, ele tem que saber que aquilo é um problema. E se ele não entender que aquilo é uma doença que seja grave, que aquilo precisa ser notificado, pode ter uma falha no sistema de vigilância. A notificação não acontece. Daí tu tem que ter um plano B, que é a vigilância ativa. Eu vou em busca. As duas coisas têm que acontecer, tá? Tanto nós irmos a campo ativamente, quanto a vigilância do produtor vir até nós. Porque assim minimiza e reduz qualquer possibilidade da gente não... Digamos assim, se as duas vigilâncias acontecessem super bem, a nossa defesa seria 100% eficiente, 100% eficaz. Mas isso é utópico, né? A gente está trabalhando com um universo de pessoas, tanto de veterinários, autônomos e públicos, quanto de produtores. E o conhecimento que essas pessoas têm é variável. E por isso a sensibilidade também. O que seria essa sensibilidade? É ter a ciência que aquela doença que está acontecendo, ou a suspeita dela, é importante chegar até a defesa, importante ser notificado. E isso a gente ainda está em busca. Vocês vão ver no decorrer do semestre que eu vou bater bastante na tecla de que um dos gargalos nos dias de hoje, para a gente avançar sanitariamente, é a vigilância passiva. Por quê? E ela é a mais importante, tá, pessoal? As duas têm que acontecer, a vigilância ativa e a vigilância passiva.
Mas entre as duas, a que tem maior peso de importância é a passiva. Vocês sabem por quê? Alguém quer dar um chute ou já sabe a informação? Por que que a vigilância passiva seria mais importante do que a ativa? Ou vocês não concordam com isso? É porque nem sempre o veterinário está presente, né, em todo lugar para detectar o problema, né? Exatamente, Eduardo. Resposta corretíssima. Só para vocês terem uma ideia, eu atendo 3 municípios. Desses 3 municípios, eu tenho em torno de 1.100 propriedades para fazer vigilância. Não tem como eu visitar 1.100 propriedades nem todo mês, nem todo ano. Então, ficaria uma área, um número de estabelecimentos rurais desprotegido da minha vigilância ativa, porque eu não vou dar conta de ir visitar todos. Então, é importante que o produtor, que está em contato diário com o seu rebanho, tenha essa sensibilização e, caso ele encontre algum problema, que ele suspeite que seja sério, que ele faça, então, a notificação, faça a vigilância passiva, para que a gente possa, então, atendê-lo o mais rápido possível. Porque se a gente ficar só na dependência da vigilância ativa, que o serviço veterinário fica procurando, a gente pode acabar naquela história de ficar apagando incêndio e não encontrar o foco do problema, onde começou o fogo, tá? Então é importante que o produtor participe, se sinta corresponsável e inserido no sistema de vigilância. Que sistema de vigilância é esse? Então já comecei a introduzir algumas coisas. Existe um sistema de vigilância em todo o país. E esse sistema faz com que exista uma rede de informação interligando todos os municípios, em todas as unidades federativas, né, dos órgãos estaduais que fazem a defesa, se ligam ao Ministério da Agricultura, que gerencia todo esse sistema, recebendo a informação que os estados coletam. Nessa rede de informação de vigilância, tem alguns sistemas já concretizados, alguns sistemas, ora por doença, ora por síndromes, ou por causa de alguma espécie de importância econômica no país. Então, agora, a partir desse momento, eu vou falar alguns sistemas de vigilância que são executados na defesa agropecuária do país, tá? Não só aqui no Rio Grande do Sul. Alguns estados com mais intensificação, dependendo de qual agronegócio que seja importante. Mas esses sistemas, eles são impostos pelo Ministério, porque através deles a gente vai conseguir demonstrar a ausência da ocorrência de enfermidades, como também a detecção precoce da ocorrência de suspeitas e de focos, para assim continuarmos o nosso objetivo de exportação, darmos segurança para quem está comprando os nossos produtos. Nada mais justo a gente começar a falar de rede de vigilância, de sistemas, com a vigilância para a febre aftosa. A febre aftosa, vocês já devem ter ouvido falar no curso de veterinária, é a doença mais importante do agronegócio. Não só aqui no Brasil, ela regula os serviços veterinários de todos os países. Um país é bem visto ou mal visto, confiável ou não, muito pelo que é feito no sistema de vigilância para a febre aftosa. E se ele está bem, né, se o país faz um bom programa de vigilância para a aftosa, provavelmente os outros vão estar funcionando como um trem, assim, os outros vagões vão junto com a locomotiva. A locomotiva seria a vigilância das síndromes vesiculares, onde a febre aftosa está inserida, e as outras enfermidades, as outras síndromes das outras espécies
vão de comboio. Então, como a febre aftosa, eu já falei, a aftosa, ela está dentro das síndromes vesiculares. Faz parte de procedimentos de investigação, onde tem toda uma padronização gerenciada pelo Ministério da Agricultura e executada por todos os estados do Brasil. Mas, para vocês, antes de falar no sistema propriamente dito, a gente também tem que atualizar vocês sobre a situação sanitária de todos os estados da federação. Existem diferenças pontuais. O Brasil inteiro é livre de aftosa. Esse é o primeiro conceito que vocês não podem esquecer de agora em diante. Senão vocês vão ter feito defesa comigo e não vão saber o básico e importante sobre a febre aftosa. O Brasil é livre de aftosa. A diferença está entre alguns não praticam mais a vacinação, outros ainda fazem o uso dessa medida sanitária, como são os estados na coloração amarela. Todos eles ainda executam campanhas de vacinação. Esses estados em amarelo, eles são livres com vacinação desde 2018, reconhecidos internacionalmente. Já Santa Catarina, que está ali em verde escuro, é livre sem a prática da vacinação desde 2007. E, posteriormente, o ano passado, somente, Acre, Paraná, Rondônia e o nosso estado do Rio Grande do Sul atingiram o mesmo status sanitário dos catarinenses, que é livre sem vacinação. Alguém tem ideia do porquê que se busca retirar a vacinação? Ou esses estados estão loucos de agir com essa medida? Vacina protege, por que tira a vacina? Qual é a vantagem disso? Alguém tem uma ideia? Comercial? Exatamente, Eduardo. Porque, assim, ser livre é básico, tá? Agora, com vacinação e sem vacinação, é uma maneira de separar quem realmente se sente seguro e quem realmente não está tendo a doença e deixa que os outros países se sintam mais seguros de comprar, né? Porque, assim, se tu está arriscando em retirar a vacina, é porque